Bom dia! Como é bom estar acordada, como é bom acordar, como é bom estar de pé, com saúde, disposta. Como é bom saber que tem um Deus que luta por nós todos os dias, saber que existe um Deus que nos ama, que nos guarda e que nos livra. Amém? Então, vamos ler aqui o nosso texto, está aqui lá em em Jeremias 29, versículo 11, que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Esse texto, Deus começou a ministrar na minha vida há muito tempo. Foi um texto que Ele me chamou e me sacudiu, quando Ele fez eu entender que eu tinha valor, quando Ele fez eu entender que eu era uma pessoa valorosa, valorizada. Por mais que eu não me via com esse valor, por mais que eu não me via essa pessoa capaz, essa pessoa que poderia dar conta de tudo que colocasse nas minhas mãos, por mais que eu não me visse essa pessoa valorizada, mas o Senhor disse: olha, presta atenção, olhas para mim e vê que eu que sei o pensamento que eu tenho sobre você. É eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, que são pensamentos de paz, são pensamentos não de mal, mas pensamento de paz, pensamento de entendimento, pensamentos bons. Então, Deus me chamou para que eu pudesse entender isso, porque eu achava, eu me via como um patinho feio, aquela mulher desvalorizada, aquela mulher que não merecia nada, aquela mulher que achava, né, que estava tudo bem a vida que eu estava levando, aquela vida de angústia, aquela vida das crenças do merecimento, né? E o que é essa crença do merecimento? A crença do merecimento é uma crença que nos limita, nos limita, aquela crença limitante comum que muitas mulheres enfrentam. E isso afeta todas as nossas áreas de nossas vidas, incluindo relacionamento, dinheiro e a vida pessoal, que nós ficamos presos ali, porque achamos que a gente não merece nada, não merece um bom relacionamento, não merece ter um bom emprego, não merece nada. E anos eu vivi debaixo dessa crença de não merecimento, pois sempre achamos que é normal a gente viver debaixo da opressão, viver debaixo de um relacionamento tóxico, debaixo de pessoas que nos machucam, pessoas que nos oprimem, mas a gente acha isso normal e esquece o que Jesus falou lá em Mateus 22. Mateus 22, 37 e 39. Vamos ler bem aqui esse texto? Mateus, deixa eu achar aqui, deixa eu achar. Mateus, eu esqueci de deixar marcado, porque minha Bíblia tem muita coisa dentro. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só,
A pessoa que tem a crença de não merecimento, ela sempre ama mais as outras pessoas, ela ama mais as outras coisas e ela acha que ela não merece nada. E Deus nos chama essa atenção. E quando a gente está debaixo dessa opressão, porque essa crença ela é uma opressão maligna, ela faz a gente acreditar que nós não somos dignas de nada. Sempre as pessoas que estão ao nosso redor são melhores. E a gente acaba pensando que a gente ama, tá amando ali aquela situação. E Deus diz, amai uns aos outros como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me amar. Quando eu começo a me amar, eu descubro esse princípio do amor primeiro. Primeiro Deus, depois eu. Quando eu descubro esse princípio, aí eu começo a entender quem sou eu. Aí eu começo a entender que eu preciso sim, e eu mereço sim. Amém? Que é isso? É uma crença de merecimento. O que é uma crença de merecimento? Essa crença determina o seu valor próprio. Ó, tá vendo? Ela determina o seu valor próprio. Até sua autoimagem. E todos os nossos resultados, todos os seus resultados, ela determina resultado e comportamento. Então, ela limita o seu resultado, o seu comportamento. Você fica ali debaixo daquela opressãozinha, aquela ação de achar que não merece nada. Eu mereço isso aqui, o que eu mereço isso aqui, então eu vou conforme Deus quer. É porque não, é a vontade de Deus. No dia que Deus resolver me dar, eu vou aceitar. E Deus já tem te dado, Deus já tem te chamado, Deus já tem feito. Filha, eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz, são pensamentos de paz. O Senhor está falando e a gente está lá debaixo. Não, seja conforme a vontade de Deus. Não, é assim mesmo, vai dar certo. E acabamos ficando escrava dessa situação e não nos levantamos. Escrava de relacionamento, escrava de comportamentos, escrava daqueles resultados que você sabe que você tem um potencial, mas você não acredita em si mesma, certo? E quando você, de fato, souber quem é, você vai explodir, você vai ter uma nova dimensão, você vai começar a agir de outro jeito, de outras formas. E aí você vai descobrir o seu propósito e a sua missão de vida. Aí terá, sim, o poder de realização. Aí você vai começar a realizar. E quando eu tive esse entendimento que eu podia ir muito mais longe, quando eu tive esse entendimento, quando Deus disse, Rita, eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz. E não pensamento de derrota, não pensamento de julgamento. Não, Rita, não é isso. Quando eu entendi isso, eu descobri o meu propósito. Eu entendi qual era a minha missão de vida. Eu entendi por que o qual eu fui chamada, eu fui criada. Então, eu lhe chamo sua atenção hoje. Olhe para Jesus e descubra quem você é, qual é o seu propósito de vida, a sua missão. Saia dessa crença de não merecimento, que você não pode, que isso não é para você, que isso não dá para você. Mulher, Deus tem algo maravilhoso para ti, mulher. Deus quer te tirar dessa situação e te colocar em lugares altos, mulher. Mulher, Deus quer tratar com você. Como eu tenho falado sempre, primeiramente Deus, segundo você. Deus quer te tratar. Deus tem algo melhor. E o que causa essa crença de não merecimento? É pensar que a gente não é boa em nada. Não é o suficiente para merecer um resultado, um salário melhor. Um exemplo, você trabalha numa empresa, você faz tudo, você é a primeira que chega, a última que sai, você dá seu melhor, mas você sempre acha que aquilo ali não é bom, você acha que aquele saláriozinho que você está recebendo
É o melhor que possam lhe pagar. Você não tem coragem nem de chegar no seu chefe e pedir para aumentar o seu salário, porque você acha que você já ganha o suficiente, o que você está fazendo é o melhor. Entende? E que os outros merecem. Você luta pelos outros, mas por você mesmo você não consegue lutar. Entende? Então a crença e merecimento faz isso. Ela nos prende, ela nos escraviza. E como mudar essa crença? Como eu posso mudar essa situação de merecimento? Para que você eleve a sua crença de merecimento, o mais importante é viver, é ver, ouvir e sentir a experiência que você deseja. Você precisa desejar. Você precisa investir em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, ler livros a respeito do seu caso. Eu venci quando busquei autoconhecimento na neurociência, quando busquei e entendi que eu precisava ter uma vida eu precisava cumprir meu propósito. Quando Deus me chamou e tirou as escamas dos meus olhos, eu disse assim, Senhor, eu preciso, me orienta. E Deus foi me direcionando, eu fui buscando, comecei a estudar sobre neurociência, desenvolvimento pessoal, e Deus foi tirando as escamas dos meus olhos, foi me mostrando o meu valor, o meu propósito, a minha missão, como eu era forte. Eu não era aquela pessoa fraquinha que eu achava. Por mais que as pessoas diziam, olha, tu é valorosa, tu pode isso. Eu não conseguia porque eu não me via, eu era presa. Entende? E nessa caminhada eu descobri 3 pilares assim, que fez com que eu me alavancasse. O primeiro foi me autoconhecer. O primeiro pilar foi eu me autoconhecer. O segundo foi ter uma vida espiritual aguçada, ou seja, ter intimidade com Deus. Pois quando vivemos e quando nos aproximamos dele, ele nos faz conhecer o seu plano, faz nos conhecer o seu propósito, sabe? Como eu li lá em Jeremias 29:11, que vamos voltar a ler de novo, bem aqui, para que a gente possa entender melhor. Eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Quando Deus falou isso para mim, isso foi uma chave. E olha, quantos anos que eu sou crente, quantos anos eu sou crente, quantos anos estou na igreja, mas eu vivia debaixo de uma crença de não merecimento, que todo mundo era melhor, todo mundo venceu na vida porque ele merecia, eu não mereço nada, o que eu tenho é isso. E quando Deus me chamou esse texto, falou para mim, Rita, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para que vos dá o fim que esperai. E ele vai mais no 12 e diz, então tu me invocarás e eu ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E às vezes a gente se perde nas escrituras porque a gente não entende entre linhas. E ele disse, se tu me invocar, eu irei diante de ti e eu vou te ouvir. E aí ele vai mais no 13, ele disse, e me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu mergulhei na minha espiritualidade, eu mergulhei buscando a presença de Deus. Digo, Deus, eu quero ter uma vida espiritual, eu quero ter uma vida de intimidade, eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor. E quando a gente procura ter esse relacionamento com Deus, a gente procura viver essa vida de intimidade, a gente começa a ver Deus não como aquele Deus que mora lá no céu e você está aqui sozinha na terra. Quando você começa a ver Deus como amigo, quando você começa a entender que você está impregnado com Ele, não tem como você separar a sua vida espiritual da profissão, não tem como. Nós temos que mergulhar e entender que a nossa vida espiritual é mais importante do que tudo. As coisas começam a fluir. Então foi justamente isso que aconteceu comigo, certo? Então eu comecei a entender que Deus era tudo para mim. Deus era tudo, 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 tudo.
E o terceiro foi isso que eu acabei de ler, que é Mateus 22:39, que faz com que a gente entenda que nós, primeiro Deus, e segundo, nós precisamos nos amar primeiro. Quando você entender esses 3 pilares, você vai entender que você merece sim, você é uma mulher segundo o coração de Deus e você merece sim viver as promessas de Deus, viver o melhor que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Que hoje seja um dia produtivo, seja um dia de vitória, um dia de glória na sua vida. Que Deus te abençoe.